Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com um novo assunto aqui para vocês, certo? Chamado de força de atrito. Então, nessas últimas semanas aí, a gente viu o que é força resultante, como é que calculava a força resultante e como é que calculava o peso, que vai ser muito importante quando a gente estiver estudando força de atrito. Então, força de atrito, eu coloquei algumas coisinhas aqui no quadro para a gente ver e vocês começar a entender o que é isso aí. Então, a força de atrito é considerada como uma força de resistência oposta ao movimento relativo dos corpos. Então, o que é isso? Ele quer dizer o quê? Então, uma força de atrito, pessoal, o que ele está explicando aqui, é uma força de resistência que age a um movimento. Então, vamos supor aí um carro em movimento. Então, um carro em movimento, ele vai ter o atrito do pneu com o asfalto, certo? Uma região, esse asfalto aí, rugosa, certo? Que pode segurar o pneu. Você pode estar correndo com o carro, mesmo que você não freie, então ele com o atrito do pneu com o asfalto vai chegar uma hora que o carro vai parar, certo? Se fosse numa região lisa, isso não acontecia, ia ficar deslizando e o carro não conseguia parar. Então é o que ele fala aqui, é uma força de resistência oposta ao movimento relativo dos corpos, certo? Eu coloquei também, o atrito é denominado dinâmico, certo? Quando há movimento relativo entre os corpos. Então, quando há um movimento relativo entre os corpos, esse atrito é chamado de dinâmico. Quando não há movimento, certo? O atrito é chamado de estático. Ou quando o corpo está em repouso. Quando o corpo está em repouso, ali aquele corpo não vai ter atrito, então o movimento aqui é estático, o atrito é estático. Quando ele tem movimento, certo? Ele vai ser chamado de atrito dinâmico. Aí eu coloquei as duas fórmulas. A fórmula está aqui, ó. Força F de atrito é igual. Aí tem uma letrinha vezes o D, ou junto com o D, né? Vezes Fn. Isso significa o quê? Então veja só. A letrinha aqui, que é o U, é uma letra grega chamada de Mi. Escreve MU, certo? Mi. E esse D aqui, o D, é o atrito dinâmico. Então o U é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Fn é força normal. Então aqui, força de atrito é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Então isso é para calcular a força de atrito dinâmico. Para calcular a força de atrito estático, eu coloquei força de atrito, aí abri parênteses, máximo, que eu vou ter que calcular essa força máxima, né? A força de atrito máxima é igual coeficiente de atrito estático, que é o Uzinho com E, vezes a força normal. Então, toda vez que for para calcular a força de atrito estático, eu vou ter o coeficiente UE. UE. Que esse UE aqui, esse U que você está vendo aqui, é a letra chamada de Mi. E quando for para calcular a força de atrito dinâmico, eu vou ter o Mi com o D. Então essas duas fórmulas vão ser as fórmulas mais importantes para a gente calcular a força de atrito. Certo? Bora seguir, que eu tenho mais algumas denominações aqui para a gente ver aqui referente à força de atrito. Bom, pessoal, para finalizar, eu trouxe aqui, eu fiz um desenho de um bloquinho e coloquei 4 forças que tem nesse bloco. Eu coloquei, que a gente já conhece, né? A força que é exercida no bloco, uma força normal. A força de atrito, tá ao contrário aqui da força. O peso, que também é uma força, que é exercido para baixo, porque a gravidade puxa para baixo, para o centro da Terra. E a força normal. Então veja só, para calcular a força resultante, a gente já aprendeu anteriormente, eu calculo com essa fórmula aqui. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho que ter a massa e a aceleração. Para calcular o peso, que é onde a gravidade puxa para o centro da Terra, eu tenho que ter massa vezes a gravidade, certo? Sabendo que essa normal aqui em cima, a força normal,
é igual ao peso. Então não pode esquecer disso. Toda vez que a gente for resolver as questões, a gente tem que saber que a normal é igual a peso. E coloquei uma observação aqui. Quando a força for igual à força de atrito, quando essa força for igual à força de atrito, no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Por quê? Porque se essa força é igual a isso aqui, não vai ter aceleração. A aceleração vai ser igual a zero. A gente vai aprender a calcular isso aqui. Aí eu botei força igual a força de atrito, aceleração igual a zero. Então, isso daqui que eu coloquei aqui no quadro, certo? Para vocês verem até agora, a gente vai tirar as dúvidas e vai ver como faz fazendo as questões. Então você vai ver que é muito prático e muito simples. Então a gente tem que entender só essas 4 forcinhas aqui. Então todas as vezes que for resolver, qual é o esqueminha que você deve fazer? Você deve desenhar o bloquinho e saber o que é que ele está pedindo para você resolver. Então tem que gravar as fórmulas e saber. As duas fórmulas, que é a força de atrito dinâmico e a força de atrito estático, que foi falado ainda agora, com as outras duas fórmulas que a gente já viu anteriormente, que é a força resultante e a força e o peso, para calcular o peso, saber como é que calcula isso. Então a gente vai usar tudo dentro da força de atrito, ok? Então vou dar sequência passando o exercício para vocês. Bom, pessoal, eu venho com 2 exemplos sobre força de atrito, né? A gente viu o assunto ainda agora, eu tentei passar para vocês uma pequena explanação sobre força de atrito e estou trazendo agora 2 exemplos para a gente ver como é que se faz isso na prática. Então veja só, aí no exemplo 1 eu tenho o seguinte: o bloco da figura, tá aqui o bloquinho da figura de massa 5 kg, move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo. Num plano horizontal, tá aqui o bloquinho, ele está dizendo que ele se move com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal, ó, o plano aqui horizontal, certo? Sobre a ação de força F, constante e horizontal, força F, constante e horizontal. Aí ele fala o seguinte: se o coeficiente de atrito entre esse bloco e o plano é essa risquinha aqui, ó, o plano, o chão, né, para vocês entenderem, vale 0,20 e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força em newtons vale quanto? Ele quer saber. Aí letra A, 25 newtons, letra B, 20 newtons, letra C, 15 newtons, letra D, 10 newtons, letra E, 5 newtons. Então veja só, bora logo analisar a questão. Então aqui do lado eu coloquei as fórmulas que a gente pode usar, certo? Que são as fórmulas que a gente já viu, 2 anteriormente, com as que a gente aprendeu na explanação que foi falado um pouquinho mais atrás. Então, eu sei que para calcular a força resultante, eu tenho FR, que é força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Para calcular o peso, eu sei que P é peso, é igual a massa vezes a gravidade. Eu sei também que o N, que é a normal, é igual ao peso. Então, quando eu calculo o peso, automaticamente eu encontro a normal. Força de atrito, aqui, para calcular a força de atrito, quando o coeficiente é dinâmico, então eu tenho força de atrito é igual ao coeficiente dinâmico vezes a normal. Esse coeficiente dinâmico aqui, toda vez eu vou usar, colocar o valor dele aqui, quando o bloco estiver em movimento, certo? Para calcular a força de atrito quando o coeficiente for estático, ou quando o coeficiente estático quer dizer estiver parado, eu posso usar força de atrito, abre parênteses máximo, é igual a coeficiente estático vezes a normal. A normal eu já sei que é uma outra força, certo? E para calcular essa normal, eu tenho que calcular o peso. E por último, eu sei também que a força resultante é igual, eu posso também usar isso, a tração menos a força de atrito. Isso quando a aceleração for igual a zero. Então, bora analisar para vocês verem como é que sai isso aqui bem direitinho. Então, veja só. Lá na questão, primeiramente, a gente vai ver que ele fala que a massa
desse bloco aqui vale quanto, pessoal? 5 kg. Então eu venho aqui e vou colocar aqui, ó. Massa é igual a 5 kg. Até aí, beleza, né? Aí ele fala, move-se com velocidade constante. Então ele já fala que a velocidade aqui é constante. De quanto? De 1 metro por segundo. Certo? 1 metro por segundo. Aqui não é velocidade. Se fosse velocidade, ou se fosse... Aqui é velocidade. Se fosse aceleração, eu tinha aqui 2 ao quadrado aqui em cima do S. Então a velocidade constante de 1 metro por segundo. Num plano horizontal, sobre a força, sobre a ação de força F, tá aqui, constante e horizontal. Até aí, nada. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20, o coeficiente de atrito está aqui, ó, entre o bloco e o plano. Então, eu posso dizer que o coeficiente de atrito está aqui. Então, a força de atrito, vou dizer que está aqui, ó, força de atrito. Está aqui, certo? Força de atrito. Então, eu venho aqui e coloco que esse coeficiente, certo? Que é o coeficiente dinâmico. Por que dinâmico? Porque aqui ele está se movendo. Então, ele fala que o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale quanto? Vale coeficiente de atrito, né? Eu vou apagar aqui, não é força de atrito não, aqui é coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito dinâmico vale 0,20, certo? E a aceleração da gravidade, eu já sei que a aceleração da gravidade é o G, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele fala aqui então, o módulo da força em newtons vale quanto? Ele quer saber quanto é que vale essa força. Certo? Então, beleza, pessoal. Então, eu tenho a massa, tenho o coeficiente de atrito dinâmico, que vale 0,20, a gravidade vale 10 e a força que ele está querendo, certo? Então, bora lá. Então, o primeiro passo, o que é que eu tenho que fazer? Vou redesenhar isso daqui. Então, no bloquinho, bora botar aqui, ó. No bloquinho, eu vou ter a força, eu vou ter o peso, eu vou ter a normal e eu vou ter a força de atrito. Vou botar aqui, força de atrito. Certo? Então eu vou encontrar essas 4 forças aqui dentro do bloquinho. Então bora ver como é que a gente faz isso. Então eu já sei que para mim calcular a normal, para achar a normal, é só calcular o peso. E eu sei que a fórmula do peso, vou colocar aqui, ó, fórmula do peso, que está aqui do lado, é igual a M vezes G. Então, M vezes G, para calcular o peso. Então, bora ver se a gente tem essas informações. Então, para calcular o peso, eu preciso de massa e gravidade. Então, quanto é que vale a massa? Massa vale 5. Quanto é que vale a gravidade? Vale 10. Então, peso é igual a 5 de massa, que ele dá na questão, vezes 10, que é a gravidade. Então, esse peso vai ser igual a 50 newton. Então, 50 newton. Então, se quando eu encontro o peso, esse peso é igual a normal, ou a normal é igual ao peso, então eu posso dizer que a normal também vale 50 newton. Então, veja só, peso é uma força, normal também é uma outra força. Então, a normal é igual ao peso. Então, se o peso vale 50, a normal também vale 50. Então, aqui eu já usei essa e usei essa aqui, certo? Ele está querendo que você calcule o módulo da força em newton, certo? Que está atuando nesse bloquinho aqui. Aí, preste atenção, o seguinte. Foi falado lá no vídeo que quando a aceleração quando a aceleração for zero, certo? Quando a aceleração não, desculpa. Quando a força for igual à força de atrito no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Então, quando a força
quando a força, aqui ó, Fzinho, quando a força for igual à força de atrito, a aceleração vai ser igual a zero. Então, veja que na questão ele não deu aceleração. Então, isso deduz que a aceleração aqui é igual a zero. Ele dá a velocidade. Velocidade ele fala que é constante e que é igual a 1 metro por segundo. Certo? Então, bora calcular a força de atrito. Então, a força de atrito, eu sei que para mim calcular quando o coeficiente é dinâmico, eu uso essa fórmula. Então, força de atrito é igual ao coeficiente dinâmico, certo? Coeficiente dinâmico vezes a normal. Coeficiente dinâmico vezes a normal. Então, bora calcular essa força de atrito. Então, a força de atrito é igual. Quem é o coeficiente dinâmico? O coeficiente dinâmico ele deu. É 0,20. Eu coloco aqui. 0,20 vezes a normal. Quem é a normal? A normal eu sei que é 50. Então, essa força de atrito vai ser igual a quanto? Só é multiplicar esse com esse. Então, bora fazer aqui. Vou fazer aqui no cantinho. 0,20 vezes 50. Nada vezes nada, nada. Nada vezes 2 é nada. Nada vezes nada é nada. 5 vezes nada é nada. 5 vezes 2 é 10. 0,001. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. 1, 2. Então, essa força de atrito vai ser igual a 10 newton. Aí, presta atenção agora, pessoal, que é o pulo do gato. Então, eu falei anteriormente que quando a força for igual à força de atrito no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. E aqui eu estou vendo que não tem aceleração. Então, isso está dizendo para mim que a aceleração é igual a zero. Então, se a aceleração é igual a zero, essa força de atrito vai ser igual à força. Então, força de atrito vai ser igual à força. Sabendo disso aqui, qual vai ser a resposta aqui que eu estou procurando? Então, se eu encontrei a força de atrito que é igual a 10, então essa força também aqui vai ser igual a 10 newton. A resposta, letra D. Você vinha e marcava, certo? Bem fácil a questão de se entender. Bora para a questão número 2. Então, na questão número 2, ele fala o seguinte, ó, presta atenção. Ele fala dessa forma aqui, ó. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é de 0,25. Adota-se a gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade de quanto? Aí ele quer saber se tem intensidade de 40, de 50, de 60, de 70 ou de 90. Eu já coloquei as fórmulas aqui do lado, que são as mesmas fórmulas que a gente viu na questão anterior. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, peso é igual a massa vezes gravidade, normal é igual a peso, força de atrito é igual ao coeficiente dinâmico vezes a normal, força de atrito máxima é igual ao coeficiente estático vezes a normal e força resultante é igual a tração menos força de atrito. Então, bora ver como é que a gente faz essa questão aqui. Então, eu sabendo disso aqui, eu já vou fazer as anotações. Então, ele fala lá na questão que o bloco tem massa de quanto? 20 kg. Então, eu venho aqui e coloco massa 20 kg, certo? Voltando lá na questão, ele fala também que o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é de 0,25. Então, coeficiente de atrito, bora ver se é estático ou se é dinâmico. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. Então, se ele é puxado horizontalmente por um barbante, ele está em movimento. E se ele está em movimento, ele é o coeficiente dinâmico. Então, eu vou botar coeficiente dinâmico é igual coeficiente dinâmico. Estou colocando aqui, tá um pouquinho de ver, ruim de ver, mas vou ajeitar aqui. Coeficiente dinâmico
é igual a 0,25, certo? Voltando lá na questão, ele fala que adota-se a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade, eu sei que a gravidade, bora colocar aqui, a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Voltando lá na questão, sabe-se que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ele também dá aceleração. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ele quer que você, sabendo disso, que você diga qual é a força de tração, no barbante, certo? Ele quer saber qual é a força de tração nesse barbante. Então ele quer força de tração é o T. Vou colocar aqui. Então, sabendo disso aí, pessoal, a gente vai resolver a questão. Então, como é que a gente vai resolver essa questão? A gente primeiro vai fazer passo a passo. Então, eu já sei que para mim calcular a força normal, eu preciso calcular o peso. Então, bora ver passo a passo. Então, peso, eu sei que vai ser igual a M vezes G. M vezes G. Então, quem é o peso? Peso vai ser, quem é M? M é igual a 20, tá aqui, 20 kg. E quem é G? G é a gravidade, gravidade é 10. Então, peso vai ser igual 20 vezes 10, vai dar 200. 2 vezes 1, 2, e aumenta os 2 zeros, 200 newton. Eu já sei que a normal é igual o peso. Então, se a normal é igual ao peso, então a normal também é igual a 200 newton. Aí foi muito fácil essas duas aí. Então, eu já matei essa forma aqui e essa daqui. Usei essas duas, não é isso? Então, ele pergunta para você qual é a força de tração, certo? A força de tração, eu tenho que calcular também a força de atrito com coeficiente dinâmico. Então, a força de atrito, eu vou calcular aqui, ó, força de atrito é igual ao coeficiente dinâmico vezes a normal. Eu já sei que se calcula a força de atrito desse jeito. Então, força de atrito é igual. Quem é o coeficiente dinâmico? Coeficiente dinâmico é 0,25 vezes. Quem é a normal? A normal eu calculei que é 200. Então, a força de atrito vai ser igual 0,25 vezes 200. Vou fazer aqui no cantinho. 200 vezes 0,25. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2, 10. 2 vezes nada, nada. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 2, 4. Nada vezes nada é nada. Nada vezes nada é nada. Nada vezes nada é nada. E nada vezes nada é nada. Esse nada daqui. 0, 0, 0, 4 e 1, 5. 4 e 1, 5. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. 1, 2. Deu quanto a força de atrito? Deu 50 newton. Então, calculei a força de atrito. Força de atrito aí foi 50 newton, certo? Então, para mim calcular a tração, eu preciso dessa fórmula aqui. Então, veja que para calcular a tração, eu vou usar essa fórmulazinha aqui. Então, eu vou repetir essa fórmula aqui mesmo. Aqui mesmo embaixo. Então, força resultante é igual a tração menos força de atrito. Sabendo que essa força resultante está aqui em cima, ela é igual a massa vezes aceleração. Então, eu boto massa vezes aceleração, que é igual a tração menos força de atrito. Por que, professor, colocou massa vezes aceleração no lugar de FR? Porque, pessoal, o FR aqui é a força resultante. E a força resultante eu calculo com massa vezes aceleração. Então, eu só fiz colocar isso aqui para redistribuir isso daqui. Então, feito isso aí, como é que eu resolvo agora? Agora ficou fácil demais.
para se resolver. Só vou pegar os valores, substituir e colocar aqui. Então, bora lá. Quanto é que vale a massa? A massa vale 20. Eu boto aqui. Quanto é que vale a aceleração? A aceleração ele falou que vale 2 vezes 2. Quanto é que vale a tração? Tração estou procurando. Menos força de atrito, que vale 50, que a gente calculou aqui do lado. 20 vezes 2, 40, que é igual a tração, menos 50. Vou colocar a tração para cá para o primeiro termo e esse 40 aqui para o segundo termo. Então, quando eu trocar a tração, que é o Tzinho, vir para cá, vou trocar de sinal. Aqui não está mais, vai virar menos T, que é igual. Menos 50 já está lá, continua. E o 40 vai passar para o lado de lá. Aqui está mais. Quando passar para o lado de lá, passa com o sinal de menos 40. Então, menos tração vai ser igual. Sinais iguais, repete o sinal e somos números. Aqui vai dar 50 com 40, 90. Já foi falado que o primeiro termo, quando vir com letra, não pode ficar negativo. Eu multiplico por menos 1. Menos com menos dá mais. Uma vez T, T. Menos com menos dá mais. Uma vez 90, 90. Então, a tração é igual a 90 Newton. Você vem aqui e marca a letra E. Então, está feito a questão número 2. Eu esqueci de desenhar aqui o bloquinho, mas não tem importância, porque você já sabe que tem 4 forças. Peso normal, força e força de atrito. Ok, pessoal? Então essas eram as duas questões que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, certo? E preste atenção para resolver as questões que eu vou passar posteriormente. Um abraço para todos vocês.